pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a introdução alimentar para bebês a partir dos 6 meses. Então o Ministério da Saúde recomenda que até os 6 meses de idade o bebê esteja em aleitamento materno exclusivo. Então o leite materno até os 6 meses garante todo o nutriente que é importante para o bebê. Então ele não precisa tomar água, não precisa comer nenhum tipo de alimento. O leite materno é o alimento mais rico e mais apropriado para o bebê. A partir dos 6 meses é onde o bebê vai conhecer então um universo diferente de alimentos. Ele vai começar a experimentar novas texturas, experimentar outros alimentos, então é importante que a mamãe não se preocupe tanto com a quantidade que o bebê vai comer, e sim com a variedade e com a qualidade desses alimentos. O primeiro ponto, que eu sempre friso bastante com as mamães, é que esse alimento de preferência seja orgânico, né? Então a alimentação orgânica é livre de pesticida, de agrotóxico, livre de agressores para o corpo do bebê. Então começando pelos vegetais, né? A gente sempre inicia então pelas papas de vegetais bem cozidinhos, amassadinhos com o garfo, sem bater, sem triturar ou processar. Isso garante então que esse alimento vai ter ali todos os seus nutrientes. Iniciar então por um tipo de tubérculo. Esse tubérculo pode ser a batata doce, o inhame, o cará, e 2 tipos de vegetais, como por exemplo a cenoura, o chuchu, a abóbora, a beterraba, podem ser também colocados junto nessa papa. Então, um tipo de tubérculo mais 2 vegetais variados. Faz a papinha, que pode ser oferecida para o bebê de forma separada, cada alimento, e de preferência que ele coma pelo menos umas 3 vezes essa mesma composição, para que ele possa realmente experimentar esse alimento e identificar aos poucos os sabores de cada alimento, tá? No primeiro mês, no 6º mês, né, o bebê começa só almoçando, então começa com aquela papinha de legumes, essa papa de preferência sem nenhum tipo de tempero, né, muito menos tempero químico, no máximo uma ervinha como uma salsinha, um pouquinho de cebola, só para dar um sabor, e nem mesmo o sal a gente coloca, tá? E nenhum tipo de gordura também nesse momento ainda não entra. Então só mesmo o vegetalzinho cozido e amassadinho. Ele vai comer por 2 semanas esse almoço para depois a gente entrar então com o jantar, né? As frutinhas elas podem entrar num segundo momento, tá? Então depois da 2ª semana a gente pode começar então a colocar as frutas lá no lanchinho da manhã, no lanchinho da tarde, a raspadinha, a amassadinha, né? Essa fruta pode vir cozida também. Por que disso? Antigamente se falava muito de começar pelo suquinho, pela fruta, mas hoje a gente sabe que como o bebê ele tem uma preferência natural pelos sabores mais doces, o ideal é que a gente comece pela papa salgada, pela papa de legumes mesmo, né? Para que ele não vicie na frutinha e tenha muita dificuldade depois com os vegetais. Então vamos começar sempre pelos vegetais para depois oferecer as frutinhas, tá? Lá no 7º mês a gente começa já a introduzir alguma folha dentro dessa papa, então pode ser um espinafre, uma escarola, uma alface picadinha. Sempre no final do cozimento a gente coloca então essa folha para ela dar uma murchada bem pequenininha, pequenininha, para que o bebê comece então a sentir aqueles pedacinhos leves ali na comidinha e já com mais nutrientes, né? Lá para o 8º, 9º mês é que a gente começa então a introduzir um cereal, né, como um arroz integral, por exemplo, um caldinho de feijão ou um feijãozinho cozido amassadinho. Vai começar então a entrar os grãos e os cereais. Alimentos, a gente tem que tomar bastante cuidado na introdução alimentar, que a gente procura então colocar alimentos com teor alergênico menor. Como o bebê ainda tem um organismo bem imaturo, qualquer coisinha pode desencadear uma alergia. Então alimentos como por exemplo o morango, a laranja, a gente deixa para colocar mais para frente. Ovo, por exemplo, né, a clara de ovo muito menos, a gente não coloca não tão cedo, mas a geminha de ovo vai entrar só lá pro 10º mês, porque ainda tem um teor alergênico também. Leite de vaca, glúten, esses alimentos que contêm glúten, como pão, por exemplo, só lá para depois de 1 ano de vida. E aí depois a gente volta então com outro vídeo para falar um pouquinho sobre a alimentação do bebê a partir de 1 ano. Até mais!